Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Mateus 5, no versículo 31 e 32, que diz assim: Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher e der-lhe a carta de divórcio, eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher e der a carta repudiar sua mulher, a não ser por causa da fornicação, torna-a adúltera, e o que casa com repudiada comete adultério. Então, o Senhor, ele está falando aqui sobre o casamento. Ele nos explica hoje que, em primeiro lugar, o que nós temos que fazer, a pessoa que ainda não casou e vive em Cristo, esperando uma pessoa. A pessoa tem que estar ciente de que tem que aguardar em Deus que Deus está preparando, ou Deus já preparou essa pessoa para você, mas você não sabe ainda que Deus preparou. Então você vai orar a Deus e você vai aguardar no Senhor. Que o Senhor ele vai confirmar para você sim que Deus preparou um esposo para você, uma esposa. Então, esse é o princípio de tudo, para que a gente não venha errar nas nossas vidas, tanto a mulher quanto o homem. Aguardar no Senhor. E se você escolhe uma pessoa, você vai orar ao Senhor. E você vai dizer: Senhor, eu conheci uma pessoa assim, será que eu posso me envolver com essa pessoa? Aí você vai aguardar a resposta de Deus, para ver se realmente Deus aprova esse relacionamento ou se não aprova. Porque muitas das vezes, o que em 1 Coríntios fala? Que se a mulher ela tem um marido que é incrédulo, ela vai lá e casa com um marido que é incrédulo, que não crê em Deus. Mas pelo fato dela estar buscando a Deus, ela está em Deus, ela pode ganhar esse homem para Jesus. Então, isso para homem e para mulher. Ela pode ganhar esse esposo para Jesus, desde que ela queira lutar por esse casamento, porque haverá muitas lutas. Não é porque também o marido é servo de Deus que não tem luta, muito pelo contrário, tem mais luta ainda, porque Satanás ele vai fazer de tudo para destruir o nosso casamento. Então, é muito mais luta, é mais oração, é mais consagração, é muito mais busca, porque se você não está em Jesus, buscando a presença dele, como que o Espírito Santo vai alertar você de um perigo que pode estar ocorrendo no teu casamento? Quantas e quantas vezes no meu casamento Jesus me alertou que Satanás estava querendo fazer algo para destruir o meu casamento? E graças a Deus, 6 anos que nós estamos juntos, tudo caiu por terra em nome de Jesus, porque o Senhor tanto falou para o meu esposo quanto falou para mim. Olha, você vigia que Satanás vai querer colocar uma pomba gira no teu caminho. Então o Senhor alertava eu e alertava ele. E o que acontece? Aquele casal que não busca Jesus, a, a, a facilidade de se separar vai ser muito maior. Porque a pessoa não crê em Jesus, não busca ele, aí Satanás tem toda a liberdade para trabalhar na mente da pessoa e fazer com qualquer briga, qualquer discórdia, você pegue e largue dessa pessoa. Então, a palavra de Deus nos fala isso, que você só vai largar do teu esposo se houver uma fornicação. Se houver aqui uma traição, fornicação é sexo com outra pessoa. O significado da fornicação é se prostituir com outras mulheres da vida. Então, quando você está num casamento e você trai a tua mulher, você está cometendo adultério. Nesse caso, se a pessoa souber desse adultério,
aí pode largar nessa situação. Mas ainda contudo, o Senhor pode fazer com que esse casamento ainda, eh, que haja reconciliação entre o casal e o Senhor fazer com que aquele que cometeu o adultério venha se arrepender amargamente e nunca mais venha querer fazer isso com a pessoa de novo e curar também o coração da pessoa que foi traída para poder suportar você conviver com uma pessoa e aquilo não ficar passando na tua cabeça de que a pessoa vai voltar a te trair de novo. Então esse é o trabalhar de Deus para as pessoas que quer lutar ainda pelo seu casamento. Às vezes o marido te traiu, mas você ama ele, a mulher te traiu, mas você ama ela, você quer lutar ainda pelo casamento. E mas quando há adultério, quando o homem é casado com a mulher e ele trai ela e ele quer largar dela. Então, ele está cometendo adultério porque ele está se envolvendo com outra mulher. E essa mulher que casou com ele também está cometendo adultério, porque ele está fazendo adultério e ela também está cometendo esse adultério. Mas a palavra de Deus fala que se você quer largar do teu marido, então que você fique só. Seria melhor para você. Ou se o Senhor vê que nessa situação você foi traída, o Senhor com certeza ele vai colocar um outro servo de Deus para que você venha ficar com um servo de Deus que realmente sirva a Deus. E se e a mesma coisa com o homem, tanto a mesma coisa com a mulher. Mas a palavra de Deus fala em Coríntios também, 15, que o casamento é para viver em paz. Então, se há um casamento em que há discórdia, violência, e o homem não quer ficar com a mulher mais, ela pode largar dele, mesmo que eles sejam casados no civil. Ela pode largar dele, porque ele não quer ficar mais com ela, ou, se for o caso, ela também não querer ficar mais com ele, porque os dois não são obrigados a ficarem juntos. A mulher, ela não precisa ficar ali apanhando e sofrendo se o homem não quiser mais. Ela pode até ficar nessa situação se ela amar o cara e o cara não querer ir embora. O cara acabar sendo usado pelo inimigo para maltratar ela, mas ela gosta dele, ele gosta dela, ela vai lutar pela vida dele. Mas se o homem não quer ficar com a mulher mais, aí ela que largue, ela tem esse direito de largar e viver a vida dela em paz. Assim a palavra de Deus fala, né? Que o incrédulo, se ele quiser se apartar do irmão ou da irmã, que ele não, que ele se aparte mesmo, né? Que ele fique longe, porque o casamento, ele não foi feito para você viver como uma escrava, sofrendo, apanhando. Não, Deus fez o casamento, uniu o homem e a mulher para que você viva em amor, em comunhão. Pois a palavra de Deus fala. Josué disse: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, se tem um esposo e tem a esposa, os dois têm que se amar e viver verdadeiramente nos caminhos do Senhor, mas não a mulher viver apanhando dessa forma, não. Então, porque o homem realmente não ama mesmo, então ela não é obrigada a ficar com ele, e tanto o homem também. E então, irmãos, eu acredito que seja isso que eu estou tentando explicar para vocês sobre o casamento. É nessa situação, a mulher ela não precisa ser obrigada a ficar com o marido se ela estiver sofrendo. Mas se ela gostar do marido, o marido gostar dela, ela que lute pelo marido. E aquela que tem um casamento cristão,
Lute pelo seu casamento também, porque nenhum casamento é perfeito, nenhum. O casamento mais difícil que tem é do servo e da serva de Deus, porque Satanás vai fazer de tudo para destruir a família. Então, irmãos, ficamos com essa palavra no dia de hoje, sabendo que o Senhor, Ele consagra também os nossos filhos. A palavra de Deus fala também, né, em Coríntios 7 também ainda, 16, que o filho, quando existe um na casa que é servo de Deus, então o filho é santificado por aquele homem ou aquela mulher que serve a Deus. Mas se nenhum deles serve a Deus, então essa criança não é santificada perante a Deus, porque alguém tem que servir a Deus. Porque se você serve a Baal, essa criança não é abençoada. Então, essa é a diferença. Então, o filho de uma serva de Deus, aquela mãe que serve a Deus, os filhos são santificados perante ao Senhor. Mesmo que o esposo não seja servo de Deus, mas eles serão santificados porque existe alguém na casa que serve a Deus. Mas eu quero falar mais realmente sobre o casamento. Então eu deixo essa explicação, esse mais um ensinamento hoje, num minuto de reflexão, para que a gente possa entender. Eu peço que vocês compartilhem aqueles casais que estão namorando, aqueles que estão solteiros ainda, para que eles venham conhecer um pouquinho mais da palavra. Peço que vocês comentem, deixem a opinião de vocês, curtam ali para poder a palavra do Senhor se expandir aonde que seja necessário. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem nos alertado, para que possamos viver na verdade, Senhor, da tua palavra, na santificação, Senhor, vivendo corretamente, Senhor, nos teus caminhos. Peço, Senhor, a bênção, Senhor, sobre os casais, Senhor, aos teus filhos, às tuas filhas, Senhor, que possamos nos fortalecer dia após dia, Senhor, contra as armadilhas de Satanás, contra as diferenças, mas que o Senhor sempre está fortalecendo o seu filho e a sua filha, para que o amor nunca acabe entre um casal que realmente se ama em Cristo Jesus. Senhor, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.